Você é uma mulher cristã que está envolvida com muitas tarefas no seu dia a dia? Uma mulher que deseja no final do dia se sentir realizada? Então, esse podcast é para você. Já prepara o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. O primeiro episódio está demais e vai acontecer logo depois da vinheta. Bora! Oi, gurias, tudo jóia? Nós estamos aqui no primeiro episódio da primeira temporada do Simplesmente Excelente Podcast. Eu tô com frio na barriga, mas muito animado porque vai ser gostoso demais, né? Muito! E o tema de hoje é um propósito chamado Simplesmente Excelente. Nesse episódio, a gente vai tratar um pouquinho sobre o início, como tudo surgiu. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia E eu, Sabrina. E nós somos as idealizadoras do propósito do Simplesmente Excelente. Então, se você quer saber um pouquinho mais, já pode ir lá no nosso Instagram, Simplesmente Excelente. Tem muito conteúdo bom, muito vídeo. Ali nessa a gente já conseguiu compartilhar os pilares do Simplesmente Excelente. O motivo da gente tratar esse tema, porque nós vimos que existem muitas mulheres que realmente precisam desse estilo de vida, precisam entender que a vida não é só para pagar boleto, né? É muito mais do que isso, nós temos um propósito. Então segue lá, @simplesmente excelente no Instagram, o nosso YouTube, Simplesmente Excelente também, nós estamos também no Spotify, todas as plataformas de áudio, com esse podcast que está começando agora, mas vai agregar muito na sua vida. E o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente é o simplesmenteexcelente@gmail.com. E nós temos também uma comunidade nessa? Temos uma comunidade. O link está lá no Instagram, Simplesmente Excelente. E nessa comunidade é algo que dividimos de primeira mão, em primeiro momento, com as mulheres SE. Chamamos mulheres SE carinhosamente, que é mulheres simplesmente excelente. Então, mulheres SE que estão nessa comunidade recebem conteúdos, atividades, tarefas e o nosso feedback também em relação a esse estilo de vida. Porque a primeira a colocar em prática esse estilo de vida somos nós. E a gente sabe dos desafios, né? A gente não tá falando de algo que é inalcançável, inacessível. Na verdade, é algo que a gente também se desafia. E na comunidade do Simplesmente Excelente, uma comunidade no WhatsApp, não se preocupe que não é um grupo cheio de gente falando. Realmente, a gente compartilha lá conteúdos que vão edificar a sua vida. Então, faça parte da comunidade Simplesmente Excelente também. E a gente precisa falar dos nossos parceiros, né? Vamos falar dos nossos parceiros. Estamos aqui no estúdio da Soul Produções e tudo que tem lá no Instagram, conteúdos, é realizado pela Soul Produções. Então, aqui no vídeo tem o Instagram também da Soul Produções. E olha como nós estamos maquiadas hoje. Uma maquiagem simplesmente excelente. Da Deia Volts, também tá o Instagram dela aqui. Você pode conferir o trabalho dela. E tem sido incrível, né? Cada gravação é uma maquiagem simplesmente excelente. É a nossa parceira, patrocinadora. E também, quem quiser ser patrocinador do Simplesmente Excelente, é só entrar em contato conosco, né, Lê? É isso aí, bora, manda um e-mail pra gente, vamos fazer uma parceria aí muito legal. Mas vamos lá falar sobre o propósito do Simplesmente Excelente Podcast, porque eu já dei uma pincelada que a gente fez uma pesquisa, né? Isso. Com as mulheres, antes de nós iniciarmos o projeto, e que a gente estava entendendo ainda que era tempo da gente produzir algo para mulheres, nós fizemos uma pesquisa e uma forma que as mulheres disseram pra gente que gostariam de receber esse conteúdo era através do podcast. Então, o podcast também é uma resposta àquilo que nós ouvimos das mulheres que já têm nos acompanhado. E elas falaram, olha, a gente quer um podcast. Então, o podcast está aqui. Esse é o primeiro episódio. E eu acho que a gente tem que começar contando um pouquinho da nossa história. Não sei o que tu acha, a gente começar assim. Vamos lá. Eu acho que é bacana a gente trazer aqui, né, Lê? O que é o Simplesmente Excelente para nós? Para mim, Sabrina, para Letícia. E para mim, eu posso dizer para vocês com toda certeza que o Simplesmente Excelente para mim é um sonho. De contribuir, inspirar e agregar. E o Simplesmente, ele nasceu, ele aconteceu através desse sonho também. E desse propósito, que para mim está muito claro, que é inspirar e capacitar mulheres. Sim. É interessante porque, para quem está chegando agora, talvez não nos conheça, né? Nós somos amigas,
somos pastoras, eu sou empreendedora, a Sabrina tem um trabalho também que exige bastante de ti, nós temos muitas responsabilidades e atendendo mulheres, né, a gente foi percebendo essa necessidade de falar sobre isso, porque também não adianta a gente viver uma vida fazendo um monte de coisa, mas não se sentindo realizada, não entendendo assim, poxa, eu estou cumprindo meu propósito, estou fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. Nós percebemos, de fato, que muitas mulheres fazem muitas coisas, mas sentem que não estão fazendo nada, né? Tipo assim, nossa, parece que o que eu deveria fazer eu não estou fazendo. Parece que eu não estou cumprindo o meu propósito. E a gente precisa utilizar algumas ferramentas, fazer algumas reflexões, e Simplesmente Excelente está aqui para isso, para a gente entender, né, como que eu coloco a minha vida na rota, como é que eu alinho novamente a minha vida. E muitas conversas nossas como amigas, né, a gente percebeu que a gente estava lidando com muita mulher assim e que a gente precisava fazer alguma coisa para ajudar. Então, o Simplesmente Excelente é um sonho, sim, e é o nosso propósito, né? Eu acho que é o nosso propósito de vida. Vamos contar para elas assim um pouquinho como é que nasceu o Simplesmente Excelente. Não sei se quer começar contando aí. Bora. O sonho lá do início. É importante também comentar que 96% das mulheres, aproximadamente 200 mulheres que responderam à pesquisa, falaram que precisa de ferramentas para justamente ter esse estilo de vida simplesmente excelente. E a nossa ideia é justamente isso, através dos conteúdos, através dessa troca, proporcionar, oferecer ferramentas factíveis, porque a gente está falando aqui com mulheres reais. Nós não estamos falando aqui com mulheres super maravilhas, perfeitas. A gente vai falar muito sobre isso hoje. O que é o excelente, o que é o simplesmente. Então, essas ferramentas a gente vai ter disponível no Simplesmente Excelente para que isso seja colocado em prática. E aí, como a gente está falando com mulheres multitarefas, o fazer sem ter sentido realmente não faz sentido. Literalmente não faz sentido. Então, a ideia é o que você está fazendo e por que você está fazendo. E qual que é a tua missão? Todas nós temos uma missão. Todas nós temos um propósito. E o Simplesmente Excelente, ele vem justamente para que ajude todas nós a entender se, de fato, o que a gente está fazendo contribui para o nosso propósito e a nossa missão. E aí, por isso que nasceu esse começou como um projeto. A gente, é um projeto para mulheres. E quando a gente viu as respostas, aproximadamente 200 mulheres falando, que mulheres multitarefas, nesse perfil, né, Lei? No nosso perfil, mulheres de multitarefas que trabalham, que estudam, ou que são mães, dona de casa, mulheres que têm muitas atividades, muitas tarefas. A principal resposta que apareceu, que nos chamou muita atenção, e a gente precisa virar essa chave. A gente precisa colocar em prática o Simplesmente Excelente. Ele não nasceu com esse nome, porque até então a gente não tinha esse nome. Mas colocar em prática esse sonho, esse propósito de ajudar e inspirar mulheres. E a palavra que mais nos chamou a atenção foi a palavra cansadas. Exaustas. Então, isso gritou nos nossos ouvidos e nos nossos olhos. Caramba, a gente precisa, juntas, unidas, proporcionar algo que leve para essa mulher uma satisfação, um contentamento ou a realização, que é o que a gente fala aqui no início do vídeo, né? Uma mulher realizada no final do dia. Eu trabalho, né, com um mundo de comunicação, né, e na vida ministerial muito com mulheres, né. E aí eu lembro que eu participei de um congresso falando sobre esse mundo do marketing digital, ouvindo assim muitas coisas, e eu estava naquele congresso pensando assim, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já estava conversando, né, tipo, a gente precisa ter algo mais organizado, concreto, exatamente, palpável. Porque a gente fala muito sobre isso, nós temos muitas ideias, mas parece que só no campo das ideias. Não estava organizado de uma forma assim, é isso, é desse jeito e tal. E aí a gente começou, naquele congresso assim, acho que foi em julho, faz um ano mais ou menos, né? Foi em julho do ano passado, de 2022. Aquilo ali saltou, assim, no meu coração. Cara, a gente tem que fazer uma coisa. Eu mandei uma mensagem para a Sabrina, porque a gente já vinha conversando sobre
fazer alguma coisa para as mulheres, vamos ajudar essas mulheres, vamos aquilo que Deus está derramando sobre a nossa vida, né? A gente precisa compartilhar, a gente precisa falar e tal. E eu mandei uma mensagem para a Sabrina falou, ai, tu tava doida naquele dia. Que tu mandou uma mensagem muito animada, assim, muito. tipo... Do nada, precisa. né? Oi, só um pouquinho, o que você está falando? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa. E aí, a partir dali, a gente começou já a orar e a buscar em Deus o que fazer, né? O que realmente faria sentido na vida das mulheres, de que forma a gente poderia ajudar, porque a gente sabe que nós somos nós não somos uma coisa só, né? Nós somos várias situações da nossa vida e a gente precisa olhar para o todo, né? A gente precisa conseguir alcançar várias áreas da nossa vida então a gente entendeu que precisava de algo que não tratasse só uma área. Só o espiritual, por exemplo, né? Que é o que a gente está muito acostumada a falar. Sabrina, estudante de psicologia, poderia dizer assim, vamos tratar a alma, vamos tratar... Mas a gente entendeu que precisava de uma coisa mais completa, né? Olhar para a mulher por inteiro e conseguir ajudar ela a organizar a vida. E aí nós começamos a orar sobre isso e foi numa reunião de pastores da nossa igreja, que a gente estava participando, enfim, naquela reunião, num retiro. E no meio da oração veio muito ao meu coração a palavra excelência. Eu fui lá e escrevi num caderno excelência. E botei o significado de excelência, né? Aquilo que eu estava entendendo. Eu botei fazer o melhor na condição que você tem. Escrevi aquilo ali e tal. Acaba a oração, vem a Sabrina com a cara inchada, né? Chorando, aquela coisa assim. Falou assim, amiga, a gente tem que fazer um negócio para mulheres. Deus falou comigo e tal, a gente precisa fazer. E aí eu disse para ela, olha, na oração, Deus falou muito comigo sobre a excelência, acho que a gente tem que falar sobre isso com as mulheres e tal. E aí a gente começou naquele dia, é isso, nós temos que trabalhar sobre isso e tal. Daqui a pouco vem a lembrancinha daquele momento com os pastores. E a lembrancinha era um chaveiro escrito excelência. A única forma de realizar o seu chamado. E a gente ficou assim, meu Deus, é isso. E aí começam então as nossas conversas sobre isso. O organizar dessas informações que estavam já dentro de nós, mas que estavam de uma forma solta, e a gente precisava organizar realmente uma forma de passar isso para as mulheres. E a gente começa a conversar com algumas amigas, compartilhamos então a pesquisa, e eu acho que mais ou menos por aí que nasceu, né? Isso. A gente entendendo que a gente podia unir as nossas potencialidades. Para mim, desde que eu comecei a caminhada na psicologia, como estudante, no meu coração eu já queria, depois da formação, depois do diploma, depois da posição como psicóloga, proporcionar curso de desenvolvimento, de autoconhecimento para mulheres. Então, para mim, tinha dentro do meu coração que seria após a minha formação. Mas, como a gente serve um Deus que acelera muitas coisas e processos, né? Eu entendi, quando eu conheci a Lê, quando eu conheci a Letícia, eu já vi muito potencial nela, né? Como mulher, como amiga, né? Isso que é amiga. Quando eu vi ela, eu disse, caramba, ela tem muito potencial. E eu vi muitas coisas em comum que nós temos, e assim como nós temos também muitas coisas que são diferentes. E isso tá tudo bem. Porque não existe ninguém igual a ninguém. E as diferenças, elas precisam nos completar. Mas ficou muito tudo no campo das ideias. E aí a virada de chave foi nesse retiro. Foi nesse retiro, eu também escrevi no meu caderno Mulheres Excelentes. Sim. Porque eu entendo que perfeição a gente não tem como chegar nesse lugar. Eu acho que esse é um ponto bem importante da gente já abordar aqui, porque é uma confusão que a gente faz. Isso, né? exatamente. As gurias estão falando sobre eu ser perfeita, eu fazer tudo de forma perfeita. Não é isso. Absolutamente não é isso. Então, excelência é diferente nessa. Isso. Excelência é fazer o melhor na condição que a gente tem. Resumidamente, em uma frase, esse é o conceito de excelência para nós. Só que a excelência, ela requer também algo muito bom. Porque o significado da palavra excelência é isso. É muito bom. Mas é hoje o teu melhor na condição que você pode fazer. E quando eu anotei mulheres excelentes, é porque mulheres reais como nós precisamos caminhar para esse lugar de melhoria, aperfeiçoamento. Buscar esse desenvolvimento. E anotei mulheres excelentes, porque eu já sabia que perfeição não existe. Inclusive, quando eu nasci, eu entendi
que eu não vim perfeita naquele momento, mas eu entendi que eu poderia ser muito boa no que eu faço. Uau. Muito boa no que eu entrego. E é isso, a excelência é isso. É a gente ser muito boa naquilo que a gente faz, porque é possível ser muito boa. De novo, Com não certeza. é perfeita, é excelente. Então, aqui nós estamos falando com mulheres reais, mulheres excelentes. Não são mulheres perfeitas, não são mulheres maravilhas, não são mulheres que sabem tudo, não são mulheres que conseguem fazer tudo, mas são mulheres excelentes, mulheres que têm potencial e mulheres que podem se desenvolver junto conosco nessa caminhada. Exato, porque há uma linha tênue, né? Dessa perfeição, da busca desenfreada por uma perfeição que não existe, que não é real, que gera frustração. E também um relaxamento excessivo de eu sempre falar assim, mas eu não consigo, mas eu não tenho como. Mas é que comigo não dá, porque não conhece a minha vida. A gente pode gerar também uma série de desculpas e entrar no campo da mediocridade. Então, existem extremos, né, disso, que a gente não quer puxar nem para um lado e nem para o outro. Nós estamos falando de excelência. Então, qual que é a minha condição hoje de fazer isso? Como que eu consigo fazer tal área da minha vida? Como é que eu posso desenvolver? Então, vamos lá, eu tenho filhos, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que nos acompanham, têm essa realidade de filho pequeno, ou o filho está na adolescência, são desafios diferentes. E aí, eu tenho as minhas atividades, às vezes, na igreja, eu tenho minhas atividades de trabalho, eu tenho uma série de coisas. Eu ser excelente é eu conseguir enxergar a melhor forma de eu fazer aquilo. Eu consegui enxergar uma forma em que meu filho vai ser cuidado, vai ser amado, o meu trabalho ele não vai ficar de lado e as minhas funções da igreja que me realizam e que me fazem me sentir feliz também fazendo aquilo ali, que eu entendo que eu fui chamado para aquilo ali, elas também são bem executadas. Então, nós não estamos falando de algo tipo assim, nossa, eu fui perfeita. Eu fiz assim, nossa, não tinha... Não, mas eu consegui dar o meu melhor. Eu consegui realmente organizar as coisas da melhor forma possível. E aí, falando disso, eu me lembrei de uma situação, lembro de um momento da minha vida que eu trabalhava muito, 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 muito. E eu tinha as atividades também da igreja, sempre fui muito envolvida e tal, casada, fazia faculdade, então aquele momento assim, cheio de coisas, né? E quando tinha algumas atividades específicas, assim, eu sempre organizava as coisas para eu poder estar lá e poder estar com a minha unha feita, poder estar organizada, né? Fazer uma escova, vou fazer, tipo assim, era uma atividade especial. Daí eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja, tinha um culto de mulheres e tal, muito especial, que a gente estava aguardando o ano inteiro, né? Para aquele momento e tal. E eu cheguei arrumada. E aí uma pessoa me olhou e disse assim, mas é que eu não tenho tempo de me arrumar. Nossa, tu tá muito bonita, mas eu não tenho tempo de me arrumar, porque eu tenho filho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E me lembro que eu fiquei pensando assim, mas eu também não tenho tempo. A minha vida também é muito corrida, eu também tenho inúmeras coisas, mas eu organizei o meu horário de almoço para eu conseguir fazer isso, organizei com antecedência, eu pensei que eu gostaria de estar arrumada aqui para esse evento e eu organizei antes. Então, assim, às vezes até existe uma certa crítica quando a gente consegue organizar as coisas, por quem não consegue, por quem não pensou nisso antes, né? Então, ser simplesmente excelente é você não se descansar nas desculpas, que a gente sempre vai ter desculpa para dar. A gente sempre pode dizer, eu não posso. A gente poderia dizer, não tem como eu colocar mais um projeto na minha vida. Quanta coisa a gente faz, né? A gente poderia dizer isso. Mas nós entendemos que era algo, primeiro, que Deus realmente havia nos dado, um entendimento, Deus nos uniu com esse propósito. Isso também tem a ver com o nosso propósito de vida, porque nós sabemos que nós fomos chamadas para ajudar pessoas, auxiliar pessoas. Então, isso combinava, não é algo separado da nossa vida, não é algo que não tem nada a ver com a nossa vida. Então, que a gente poderia conseguir gerir o nosso tempo de uma forma de incluir um projeto novo, né? Algo a mais, né, do que a gente já fazia. Então, isso é excelência, né? Isso é excelência. E alguns pontos que tu trouxe, Lê, bem importante até para as meninas já criarem expectativa no coração. A gente vai falar muito sobre gestão do tempo, porque foi algo que apareceu também na pesquisa, sobre a questão do tempo. Eu não tenho tempo. E até tem uma frase que eu considero até cruel, mas eu vou trazer aqui, que fala que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eita! E quando a gente tem desculpa para tudo, a gente não vai sair desse lugar da desculpa.
né? Então, a gestão do tempo vai ser algo que a gente vai abordar muito aqui no SE, no Simplesmente Excelente. Inclusive, no nosso e-book, a gente fala também sobre isso. Sim. Ali na parte de desenvolvimento pessoal, que é um dos pilares do Simplesmente Excelente, a gente vai tratar sobre gestão do tempo. Porque para nós é desafiador. Geralmente, estamos em semanas, né, Lê? Às vezes que a gente olha para nossa agenda, caramba, o que a gente vai fazer primeiro? E é aí que tá um grande segredo, a prioridade. Sim. Então, quando o Simplesmente Excelente começou a nascer, a gente já vai falar do Simplesmente também, que é importante, que a gente trouxe já o conceito de excelência e de buscar esse potencial que já temos dentro de nós e desenvolver e aperfeiçoar e buscar isso, mas não é a qualquer custo. Essa excelência, quando eu falei assim, caramba, eu não nasci perfeita, mas eu preciso ser boa no que eu faço, não é a qualquer custo. Precisa ter limites. E precisa ter os meus limites. Precisa ser saudável. E quando a gente começou a falar excelências, mulheres excelentes, mulheres que se desenvolvem, a gente pensou assim, mas espera aí, a gente não pode cair no erro de exigir uma produtividade, uma alta performance inalcançável, cansativa, porque é justamente isso que aponta as pesquisas. As mulheres estão cansadas. Não é isso que a gente quer. E aí foi onde que veio a palavra. Simplesmente. O conceito simplesmente. Exatamente. E aí, o que a gente quer dizer com isso, né, Lê? É muito sobre leveza, né? É uma simplicidade, é algo que precisa ser leve, precisa ser possível. Eu lembro quando a gente estava lá naquela cafeteria e, assim, matutando, né? Qual que é? Como é que vai ser? Qual é o nome disso que a gente está criando? Porque a gente já estava com a ideia formada, mas não conseguia, assim, entender. A gente colocar em palavras isso, em título, a gente sabia que tinha que ter excelência, né? Porque já estava... Tinha certeza. A excelência era a certeza que a gente tinha naquele momento. A palavra que a gente já tinha. Mas aí a gente não queria que fosse um peso para as mulheres. E aí veio o Simplesmente, com essa ideia. Precisa ser possível. Precisa ser leve. Tem que ser algo que eu olho e eu sei. Isso é possível para mim também. Pode fazer parte da minha vida, pode fazer parte da minha rotina, pode ser algo que eu possa alcançar. E então a gente desenvolveu todo a proposta do Simplesmente Excelente dentro dessa ideia. Então, leveza, simplicidade, não no sentido de que de simplicidade versus luxo, né? Não é isso. É realmente a simplicidade das coisas, né? O quanto pode ser leve, o quanto pode ser possível eu fazer o melhor na condição que eu tenho. Então, isso é o Simplesmente Excelente. E nós entendemos que poderia e deveria ser um estilo de vida. Então, o nosso slogan é Simplesmente Excelente, ser um novo estilo de vida. Porque é algo que eu preciso aplicar. Eu falava antes, né, da gente não olhar para a mulher só numa área da vida dela. Vamos falar só sobre família. Vamos falar só sobre gestão de tempo, só sobre finanças. Não, a gente quer tratar tudo. A gente quer poder olhar para todas as áreas da nossa vida, cada uma dentro da sua realidade. Por exemplo, hoje nós não temos filhos, mas é aplicável para quem tem filhos. Hoje, sei lá, talvez a gente não tenha uma condição tal que alguma mulher que está nos acompanhando tenha, mas é aplicável para a condição de vida dela também, porque nós estamos falando de algo que pode ser estilo de vida, é algo que a gente pode aplicar em tudo. E nós temos vivenciado isso, temos ouvido depoimentos de mulheres que têm aplicado e os resultados estão sendo simplesmente excelentes. Muito bom. Né? A gente poder realmente olhar para a nossa vida e enxergar propósito. Exatamente. Uma coisa importante, assim como a gente falou que a excelência não é perfeição, e isso tem que estar muito claro dentro da nossa mente, é importante saber que o simplesmente não é ser simplista. Não é ser de qualquer jeito. Até porque a excelência ela não vai permitir. Sim. Porque a excelência sempre vai te movimentar para dar o teu melhor, para aperfeiçoar aquilo que você já faz, até porque a excelência tem a ver com repetição, a gente fala sobre isso, treinamento, repetição, sobre prática, sobre hábito. Mas o simplesmente, ele equilibra isso. Porque precisa ter o equilíbrio. Porque o que a gente está escutando? Mulheres com potencial, que fazem muitas coisas, que são bem-sucedidas, que são excelentes, mas que estão cansadas. E isso é um risco, porque mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. Sim.
a conta dessa excelência a qualquer custo vai chegar. Então, a nossa proposta aqui é justamente qual que é o equilíbrio, qual que é o teu simplesmente que está faltando pro teu excelente. Porque o simplesmente vai sustentar a excelência a longo prazo. Exatamente. Nós não queremos ser mulheres simplesmente excelentes somente esse ano. Nós queremos ser mulheres simplesmente excelentes a longo prazo. A qualquer época da nossa vida, né? E com qualquer tipo de atribuição. Como a Lê falou, hoje nós não temos filhos. Mas quando a gente tiver filhos, a gente também quer ser simplesmente excelente sendo mães. E nas outras áreas que a gente já administra. É só a gente olhar assim nessa... tem momentos que o nosso trabalho chama mais, pede mais. É necessário. Tem momentos que algo que a gente está... trabalhando como voluntárias na igreja que a gente serve, está chamando mais. E por mais que eu seja voluntária, eu me comprometi com aquilo. Então, vai me exigir mais tempo. Às vezes é o casamento, está exigindo mais, eu preciso olhar para isso. Então, a gente entende que Deus tem um lugar de prioridade na nossa vida que Ele não vai sair dali nunca. Então, realmente, o reino dos céus, né, em primeiro lugar, é o Senhor em primeiro lugar. Agora, abaixo disso, as outras prioridades, elas vão alternando. Elas realmente vão alternando. Então, por exemplo, eu estou de férias. Poxa, agora a minha prioridade não é trabalho. Ela alternou, agora a minha prioridade vai ser a minha família, o descanso, o meu desenvolvimento. Talvez vai ser o período que eu vou fazer aquele curso que eu quero fazer, vai ser um período que eu vou escrever, vai ser um período que eu vou me dedicar a um projeto novo, né? Porque eu estou de férias, então isso é possível. Agora, estou no meu trabalho... Estou com uma oportunidade de crescimento, eu quero aproveitar essa oportunidade, é algo que eu estou entendendo que é para mim, eu vou ser muito feliz fazendo aquilo, vai ser bom para minha família, eu vou... financeiramente eu vou melhorar, isso vai resultar em melhores condições para minha casa, enfim. Então, talvez, naquele momento, a prioridade vai ser o trabalho, não que eu vá esquecer das outras coisas. Quando eu priorizo algo, eu não preciso chutar o resto, né? E é uma confusão que às vezes a gente faz, e não, eu vou ter que gerir o meu tempo. Caramba, isso aqui está precisando de mais tempo, então eu vou colocar mais tempo, meu foco nisso, e as outras coisas eu vou organizando. Então, ao longo da vida, isso vai ser necessário. E a gente entendendo o simplesmente excelente como um estilo de vida, eu vou conseguir, de fato, ser essa mulher que eu tenho certeza que você que está nos acompanhando quer ser. Que chega no final do dia e ela não se sente assim, ai meu Deus, fiz um monte de coisa e não fiz nada. Não estou me sentindo feliz. De que não está completo, não está concluído, não está suficiente. Isso é horrível. É horrível. Ainda mais para mulheres multitarefas, produtivas, que nós estamos falando aqui. Então, é muito ruim essa sensação. Quero pegar um gancho, Lê, no que tu trouxe aí, falou de férias, de descanso. E eu lembrei que nós temos, no mínimo uma vez na semana, nós lembramos as meninas lá no Instagram sobre o Day Off. Extremamente necessário. A gente fala também no e-book sobre ele. E o Day Off a gente entendeu por quê. A gente percebeu que mulheres multitarefas têm dificuldade de desacelerar. Têm dificuldade de descansar. Às vezes não sabe descansar. Muitas vezes não sabe desacelerar. A primeira reclamação é não tenho tempo. E aí, quando tem esse tempo, ela não sabe o que fazer com ele. Né? Não planejou. Talvez não experimentou, não desfrutou. E a gente fala muito isso no Day Off. Às vezes até se sente culpada, né? Por estar descansando. Exatamente. Porque o piloto automático da produtividade tá tão alto ali, tá tão gritante, tá tão automático, que ela nem percebe que quando ela para, ela precisa aproveitar a parada, ela precisa aproveitar aquele tempo. E aí, semanalmente, no mínimo uma vez lá, a gente coloca Day Off. Que qual é a mensagem que a gente quer levar? Tá na hora de desacelerar. Tá na hora de descansar. Mulheres produtivas, excelentes, precisam descansar. Exatamente. Não tem como ser saudável sem esse tempo de descanso. Não vai dar, né? O nosso cérebro precisa, né? E aí tu vai saber falar melhor do que eu, mas o nosso corpo biologicamente precisa. E aí, nós estamos falando de mulheres cristãs, né? É o nosso público-alvo, mulheres que amam a palavra de Deus. Quando a gente olha para a palavra, caramba, a gente precisa descansar. Então, o Criador já tinha dito isso, né? Exatamente. Desde o início. Então, assim, e para descansar, pode falar. Não, sabe o que eu lembrei, Lê? Porque a Bíblia diz que Deus, depois da criação, ele descansou. E a gente também sabe que ele não se cansa. Mas ele descansou. Para nos ensinar a descansar. Para nos ensinar a descansar, ir para esse lugar de descanso. Exatamente. Então, biblicamente,
falamos sobre isso e cientificamente é comprovado que o nosso cérebro também precisa descansar. Inclusive, o sono é extremamente importante para a memória, aprendizado e produtividade. E aí a gente percebe que tem uma galera aí, uma mulherada aí que não tá nem dormindo bem. Não dorme horas suficientes. Às vezes, antes de dormir, tem hábitos que não deveria fazer e Que faz. prejudica o Prejudica o sono. sono, né? Inclusive, acho que a gente pode fazer um episódio sobre sono. O que tu acha? Com certeza. No nosso e-book tem algumas dicas lá sobre sono. Exatamente. Porque o pessoal vai dormir muitas vezes com o celular. E aí já o sono já não é o mesmo. Aquela sensação de acordar cansada. E aí sabe o que acontece? Toma um monte de café. Toma energético. Exatamente. E em acha que tá horários tudo bem. errados também, né? Em horários, assim, que não dá mais para ingerir esse tipo de alimento e a pessoa tá ali. Mas é que eu posso tomar um café e isso não prejudica o meu sono, assim, eu vou dormir. Isso não quer dizer que não prejudica o seu sono, né? Não, e não prejudica a curto prazo. Porque a longo prazo essa conta pode chegar. Então, eu acho que o simplesmente excelente, a gente quer olhar o todo realmente e a longo prazo. Não é ser boa ou excelente apenas hoje, essa semana. Não. Tem que se sustentar. E o day off é esse lembrete. Semanalmente a gente lembra. E o day off, a gente fala também em um vídeo, né? Que pode ser um passeio. E aí entra o autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer para poder descansar. Porque, às vezes, a tua forma de descansar não é a minha. E a gente já viu isso, né? Nós somos diferentes na forma de descansar. Né? Às vezes, o meu descanso, ele eu quero ficar de boa. Quero esvaziar minha cabeça e tal. O descanso de outra pessoa é tipo, não, eu descansar, eu tenho que estar cheio de amigos. Eu tenho que estar com a casa cheia e tal. Eu me sinto descansada. Outra mulher, não, me sinto cansada se eu estiver com a casa cheia. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai se descobrindo. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre descanso, porque a gente vai sendo moldada e trabalhada também, porque são assuntos que tá saltando ali, a gente está estudando e está aprofundando. E eu percebi uma coisa, que eu descansava mal. Então, eu achava, assim, que descanso, para mim, era me jogar no sofá e ficar assistindo um filme, uma série. Mas eu comecei a perceber que aquilo ali, de fato, não era produtivo pro meu descanso, sabe? Não era bom. Então, hoje, quando eu tenho meu day off, eu, sim, me jogo no sofá, mas eu assisto um filme. E tá bom, agora eu vou fazer uma outra coisa que seja prazeroso para mim. Então, eu vou dar uma caminhada, eu convido o Gui pra gente tomar um chimarrão, pra gente conhecer uma cafeteria, pra gente fazer alguma coisa. E o meu day off mudou. Ele tá sendo simplesmente excelente agora. Porque eu parei para pensar um pouquinho, caramba, será que isso aqui que eu tô fazendo realmente eu me sinto descansada? Eu me sinto bem com isso? Isso tá me fazendo bem? Eu percebi que não. Porque o que acontecia? Chegava no outro dia, eu queria descansar de novo. E depois assim, não, mas eu já descansei ontem, por que eu quero agora de novo estar atirado no sofá? Porque foi bom demais? Não, porque na verdade eu não me senti descansada. Agora que eu mudei a minha forma de descanso e eu tô realmente fazendo o meu descanso de um jeito que eu me sinto descansada, no outro dia eu estou animada para voltar a trabalhar. Olha que louco então, isso. Tem tudo a ver com produtividade, né? Tudo a ver. Tem tudo a ver com excelência. E aí, pegando mais um gancho que tu trouxe de autoconhecimento, que é um tema que nós vamos trabalhar muito aqui dentro do pilar desenvolvimento pessoal, porque é dessa forma que a gente vai compreender o que é descanso para nós. E o interessante, na comunidade, a gente lançou um desafio, uma tarefa que semanalmente nós colocamos lá, sobre 3 coisas que a pessoa gosta de fazer, que a mulher gosta de fazer nesse dia do day off. E eu recebi algumas devolutivas que tinha mulheres que tiveram dificuldade de falar. 3 coisas que gostam de fazer em um dia off, em um day off. Que loucura, né? Porque Louco. parece que era uma coisa que era pra ser fácil, né? E outro detalhe, outra devolutiva que eu recebi é de uma mulher que gostava de uma certa atividade lá, uma distração. E ela fazia 1 ano que não colocava em prática aquilo que ela gostava. Nossa. Ou seja, não estava como prioridade. E aí a ideia do day off, que semanalmente a gente vai lembrar nas redes sociais, que a gente vai enviar alguns exercícios de vez em quando para gerar memória, para gerar repetição, para gerar excelência, é porque a gente vai precisar também ser simplesmente excelente no descanso. No descanso. Entendendo, assim, acho que pra gente, nós somos mulheres cristãs, o que a palavra fala pra gente vale, né? Vale muito, a gente dá muito valor. Então, um dos pilares do Simplesmente Excelente já
A gente já está adiantando um pouco os assuntos aqui, mas é a espiritualidade bíblica. Então, quando a gente olha para a palavra e a gente vê a necessidade de descanso, a gente vai fazer um episódio só falando sobre descanso, né? E trazendo biblicamente o que a Bíblia fala sobre esse descanso, para a gente, de uma vez por todas, deixar de se culpar. Deixar de pensar que a gente está errando porque mas é que eu tenho muita coisa para fazer, eu estou descansando. Cara, o meu corpo precisa. Eu preciso. Eu preciso disso. E, às vezes, no day off é um tempo também de eu tirar um tempo com Deus. E um tempo, assim, que eu não estou na correria do meu dia a dia. Não, agora eu vou tirar esse tempinho aqui, eu e Deus, assim, sem eu ficar preocupado que vai acontecer alguma coisa, que vão me chamar, que eu tenho que fazer. Não, agora eu estou livre para ter esse meu tempo com Deus. Então, isso também, tudo isso no tempo de descanso. Quando a gente fala de descanso, eu acho que isso aqui é importante. Não é só você botar as pernas para cima. Isso é muito bom, né? A gente ter aquele, mas são coisas que eu gosto de fazer. Eu fazer aquilo que eu gosto de fazer. E aí eu preciso saber o que eu gosto de fazer. Eu preciso fazer essa avaliação. Eu preciso entender o que eu gosto de fato, o que eu não gosto de fato, né? Eu preciso colocar isso em prática. E aí eu começo a organizar um day off eficiente para mim. Né? Um day off que faz sentido. Exatamente. Tem uma frase que a gente coloca bastante lá nas redes, que é: descanso não é merecimento. Eu vou descansar porque eu mereço. Não é merecimento. É necessidade biológica. Você precisa descansar. Então, não é, é porque eu mereço. Não é só porque você merece, é porque você precisa. Então, o importante, mas eu consigo, eu dou conta. Mulher multitarefa adora dizer isso, eu dou conta, né? E, na verdade, a gente está aqui para dizer também que nós não precisamos dar conta de tudo. Sim. Nós somos mulheres simplesmente excelentes, mas fazendo o que tem que ser feito, o que Deus nos chamou para fazer. Independente do local que nós estamos, no trabalho, na faculdade, em casa, como esposa, como amiga. A gente fala muito sobre isso, já pegando o gancho de amiga, né? Sobre a amizade simplesmente excelente. E falando agora dos pilares do SE, tu trouxe já a espiritualidade bíblica, que é um dos pontos de partida também, onde a nossa inspiração vem da palavra de Deus e vem de uma mulher muito conhecida, a mulher de Provérbios 31. Maravilhosa. E ali tem um exemplo, né, de mulher excelente. Inclusive, o versículo fala sobre isso, né? De todas, você é a mais excelente. Então, também fortaleceu a palavra excelência através da inspiração dessa mulher. A gente vai falar muito dela no nosso canal, no e-book, porque ela é uma inspiração para nós. E um dos pilares também é mentalidade, né, Lê? E eu amo falar de mindset, de mentalidade, que é um dos pilares também para sustentar, né, esse estilo de vida simplesmente excelente. Porque não é só uma palavra solta, excelência, ou um conceito simplesmente, que vai fazer com que isso aconteça na prática. Não é só eu saber que isso existe que vai me mudar. Eu, de fato, vou precisar ter a minha mentalidade renovada. Em Romanos 12:2 fala a respeito disso, né? Fala a respeito da gente não se conformar com os padrões desse mundo. E quando a gente olha para o padrão desse mundo, quando a gente olha para mulheres como nós, que gostam de fazer muitas coisas, que sabem fazer as coisas, que botam a mão na massa e o negócio acontece, né? Mulheres que aprendem a fazer, que sabem que tem áreas da vida assim que elas podem se desenvolver, enfim, a gente pode cair no erro de fazer muita coisa, mas não cumprir o nosso propósito. Então, Romanos 12:2 vai falar sobre não se conformar com o padrão desse mundo, porque existe um padrão. Existe um tipo de... e aí, se a gente vai olhar para a história, né? O papel da mulher mudou muito de anos, de algumas décadas para cá, né? E a gente pode entrar num padrão de autossuficiência. A gente pode entrar num padrão de que eu posso, eu consigo, eu faço e aconteço, deixa comigo, bato no peito, né? Pode deixar comigo que eu vou lá e faço. E não é isso. É a gente ter a nossa mentalidade transformada. E aí, Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, eu me transformo pela renovação do vosso entendimento. Então, o meu entendimento, a minha mentalidade, a minha mente, ela é transformada. E aí, eu posso, então, me transformar, transformo o meu comportamento e conheço a vontade de Deus para minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, mentalidade necessário nessa. Com certeza. E aí é um dos pilares, porque tudo vai passar pela nossa mentalidade. Inclusive, se você observou a nossa logo, né, Lê? Nossa logomarca tem
um cérebro. É. Justamente para representar esse pilar mentalidade que já estava lá na palavra de Deus, falando isso, né? Sim. Há muito tempo atrás. E hoje a ciência, a psicologia comportamental traz sobre isso também. Começa no pensamento, depois o sentimento e aí vem o comportamento. Então, tudo que a gente faz passa primeiro na nossa mentalidade. E aí, talvez, mulheres que estão nos assistindo, por onde a gente começa, né? O SE, onde a gente começa o Simplesmente Excelente, começa na sua mentalidade, decidir fazer parte disso. Decidir caminhar conosco nisso. Eu lembrei de mais um versículo lá de Provérbios que fala que sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia fala ali de coração, ele não está falando do órgão, obviamente, né? Está falando da nossa mente, da sede das nossas emoções. Está falando disso, né? Exatamente disso. Porque a Bíblia fala, dele procedem as saídas da vida. Tudo que a gente faz passa pela nossa mente, pelo nosso coração, né? Exatamente. Passa por isso. Então, eu penso assim, né, em alguns exemplos. Por exemplo, se eu estou fazendo uma comida, essa mulher que está aqui, dona de casa, aquela mulher que gosta, né, de preparar uma comidinha para a família, ou precisa, às vezes não gosta, mas precisa, né? Se eu não estou bem no dia, se eu tô chateada, eu vou fazer... o meu coração não tá bem, a minha mente tá focada em problema, tá focada em alguma coisa ruim que aconteceu, e eu tô com a minha mente nisso, eu vou fazer a comida, eu taco o frango. Eu taco o tempero, eu faço tudo junto, eu não frito cebolinha antes, entendeu? Você também que tem que fazer comida, não sei o quê. A minha mentalidade, a minha mente tá focada nisso. A minha comida vai sair de um jeito. Agora, se eu vou preparar aquele almoço para minha família, que eu tô, assim, muito animada para fazer. Caramba, meu marido vai chegar, os meus filhos, eu quero preparar algo gostoso, eu vou receber uns amigos e tal. E aí eu penso assim, como é que eu posso fazer? Tem ali, né, tipo, uma forma de, eu vou fritar bem a cebola, acho que agora tá bom, vou botar um açúcar. Fazer o bem feito com aquilo que tem, né? Porque a minha mente... Ela tá focada nisso, meu coração. Então, por isso que a Bíblia fala que a gente deve guardar o coração, porque é por onde passa as fontes da vida. Tudo que sai de nós passa pela forma que a gente enxerga as coisas, passa pela nossa mentalidade. Então, se eu entendo, se a minha mente ela foi formatada que, por exemplo, trabalho é ruim, eu vou trabalhar todo dia mal. Todo dia eu vou trabalhar assim, que saco, segunda-feira, mas eu queria que fosse sexta. Na verdade, eu já queria estar no final do dia, mas eu tô aqui. Mentalidade. E isso já me dá um arrepio aqui, porque pessoas que só são felizes depois das 18 horas de sexta-feira, você é muito infeliz. Porque não é possível que não tenha um trabalho nesse mundo que você possa ser feliz. Ou seja, você descobrindo para que você foi chamada, por que você foi chamada, você vai trabalhar naquilo que vai trazer satisfação. Trabalho dá trabalho. Vai sempre dar trabalho. Trabalho é isso mesmo. Não dá para você comparar, tipo, o trabalho com um momento de lazer. É diferente. São coisas diferentes. Mas ambos podem nos trazer contentamento. A gente precisa ter a nossa mentalidade trabalhada nisso. Boa. E diversas coisas são assim, né? Se eu tenho na cabeça, tô focado, tipo, num problema do meu casamento, vai ser um saco voltar para casa. Vai ser horrível eu voltar para casa, porque eu tô focada só naquilo. Eu não consigo dar espaço até para Deus trabalhar. Eu não consigo entender que tem coisas que eu posso fazer. Eu vou ficar pensando, mas não tem nada mais que eu posso fazer. Nem eu me acomodo nesse tipo de pensamento. Então, trabalhar a mentalidade, na verdade, os 3 pilares, né, Sá, eles estão ligadíssimos. Muito ligado. Deixa eu aproveitar, já que falou em Provérbios, eu lembrei também de outro versículo que fala, assim como você pensa, assim você é. E aí, talvez tem mulheres nos assistindo que falam, caramba, eu quero o SE pra mim. Você já deu uma bola dentro. Porque é assim como você pensa, assim você é. Eu vou começar a colocar em prática as atividades, vou acompanhar as meninas e eu vou conseguir ser simplesmente excelente. Assim como você pensa, assim você é. Então, começa na mentalidade. Por isso que a gente vai falar muito sobre esse pilar, sobre esse tema, mindset. A ciência tem muito para contribuir. Muito. A gente falou de versículos da Bíblia, que é a nossa inspiração, mas a ciência tem muito para contribuir falando sobre padrão de pensamento, sobre a nossa mentalidade e como é possível mudar, ter uma transformação de vida através da mudança de pensamento. Eu achei uma frase aqui do A.W. Tozer que ele diz, recuse-se ser a média. Recuse-se. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né? Se recusar. Eu quero ter essa vida, porque
Sá, a gente pode... Eu já falei aqui de desculpa, mas eu acho que eu tenho que falar de novo. Porque a gente pode dar inúmeras desculpas para olhar, para ouvir isso que você está ouvindo e dizer assim, não é para mim. Não é para mim, não faz sentido para mim, não tem como, não tenho tempo. Diversas desculpas que a gente pode se esconder atrás delas, né? Então, e aí precisa tem um vídeo, Lê, que até a gente... Quando soltou no ar, disse, caramba, a gente tá mexendo. Porque aceitar esse desafio de colocar em prática o estilo de vida, esse novo estilo de vida simplesmente excelente, é sair da zona de conforto. Então, realmente, não é para todos, não é para todas. Mas é para quem está disposto a assumir um compromisso com quem? Não é conosco, é consigo mesma. Porque a excelência, que a gente vai falar muito sobre isso, é primeiro para nós. Não é porque eu tenho que provar para alguém, não é porque eu... É para nós, é ser simplesmente excelente primeiro para nós. E é uma coisa que eu decido, né? Não tem como a gente decidir para você, não tem como a gente empurrar goela abaixo, também nem é essa a nossa intenção. Mas você tem que realmente decidir, poxa, eu vou consumir esse conteúdo. Às vezes a gente passa tanto tempo, né, na rede social ou fazendo alguma coisa que não vai acrescentar nada, não faz muito sentido pra gente. Então, a gente precisa consumir coisas que vão, de fato, transformar a nossa vida. E esse é um conceito que vem realmente trazendo essa transformação. Então, os nossos 3 pilares do Simplesmente Excelente é a espiritualidade bíblica, porque vai perpassar tudo que a gente faz. É a mentalidade. Então, dentro de mentalidade, tem inúmeros temas que nós vamos trabalhar, inclusive o da unidade, porque... Muito bom. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos falar. E só o último, para a gente focar, então, espiritualidade bíblica, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Esses 3 temas principais são os nossos pilares e dentro deles a gente vai trabalhar muita coisa. Agora vamos falar de unidade. Vamos falar, porque começou assim, né? Começou com a unidade. Começou assim. Por que ela está dentro de mentalidade, a unidade? Porque o que nos forma é as conexões que a gente faz. Tem uma frase muito conhecida por aí que diz que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E de fato, sim, porque a gente começa a ficar muito parecido com o que a gente caminha. Então, a unidade está dentro do tema, do pilar mentalidade. E como que foi a nossa unidade, né, Lê? Tem uma outra coisa interessante também, que a gente tem um conceito errado de unidade e de amigas e de... tipo, a pessoa... A gente tem um conceito assim, tipo, vai sozinho. Você não precisa de ninguém. Vai lá e faz e tal. E, de fato, tem muitas coisas que a gente... Até aquela frase, é melhor só do que mal acompanhado. Ok, mas é muito melhor estar com alguém bem acompanhado. Porque tem aquela frase que eu gosto, que é sozinho a gente pode até ir mais rápido. Mas acompanhado a gente vai mais longe. Exatamente. E a nossa amizade, a nossa unidade, começou muito de forma intencional. Eu lembro que a gente estava na pandemia, quando a gente se conheceu. A gente começou a frequentar a mesma igreja, enfim. E a gente começou a conversar. E tu dizia, posso te ligar? E eu pensava, meu Deus, mas quem é que liga? Hoje em dia, né? Porque a gente fala só pelo WhatsApp, quem é que liga e tal. E a gente começou, assim, a compartilhar um pouquinho, né? Uma da vida da outra. E a gente precisa ser intencional. Porque senão a gente é tomado. Nós estamos falando de mulheres multitarefas. A gente é tomado pelas tarefas. Eu fui muito intencional quando eu liguei. Porque eu estava chegando em um campo novo, né? Em um local novo. E eu precisava me relacionar com pessoas certas. Então, eu escolhi algumas pessoas estrategicamente que eu olhei, não, combina comigo. Combina com o meu estilo de vida. Combina com o que eu penso. Então, eu vou trocar uma ideia. Vamos ver se isso faz sentido. E até, acho que teve uma pergunta no Instagram falando sobre amizade, sobre a dificuldade, talvez hoje em dia, porque a própria rede social está nos afastando muito de relacionamentos saudáveis. Sim. Então, tem pessoas ali que se relacionam um monte, mas, na verdade, não está se relacionando com ninguém, né? Porque afasta muito, né? Eu tenho 1 milhão de amigos no Instagram, mas na vida real eu tô sozinho. Me sinto sozinho. Caramba. Isso é sério, né? É, muito sério. Porque daí é isso aqui distrai. E aí, ao invés de eu estar investindo, porque a amizade amizade simplesmente excelente, demanda tempo e energia. Sim. Eu preciso ser intencional em querer realizar algo com esse meu amigo. Eu preciso me entregar, eu preciso estar disposto para ele, para ela, né? Porque senão não tem como ser amizade. A amizade é entrega. Amizade é investimento de tempo. Amizade é você realmente dedicar um tempo da sua vida para isso. Né? Então, a gente começou a ser intencional nisso, entendendo assim, olha, a gente combina, né? Nós temos pensamentos parecidos, a gente pode se ajudar. Tem algo que eu posso dar
pra Sabrina e tem algo que eu posso receber dela. E a gente começou tem que ter assim. reciprocidade, né? Sim. Relações saudáveis têm reciprocidade. Exatamente, senão é um parasita. Senão ela não se sustenta. E um detalhe, né? A gente está derrubando muitos paradigmas aqui com a nossa unidade, porque a gente tem que sair do campo da comparação e da competitividade. E, infelizmente, a gente escuta muito isso no mercado de trabalho, nas faculdades, sobre que mulheres, muitas vezes, acabam competindo ao invés de colaborar uma com a outra. E acabam se comparando, e a comparação, você já compara para perder. Então, não funciona. E a ideia é derrubar esses paradigmas. Até eu ouvi de algumas pessoas, nossa, tomara que essa parceria de vocês não estrague a amizade. E eu disse assim, não vai. Não vai, porque nós estamos sendo bem intencionais nisso. Eu entendo que melhorou muito, né? Com certeza. Porque a gente se conheceu mais, a gente percebeu que a Lê tem muita coisa que agrega pra mim, com certeza eu tenho que agregar pra ela. Nós somos, não sei se aparenta ou não, mas nós somos muito diferentes em diversas coisas. Então, isso começou a nos ensinar, né? Então, a gente se reúne pelo menos uma vez por semana, seja presencial ou online, mas pelo menos, às vezes, é mais do que uma vez por semana, para conversar sobre Simplesmente Excelente e, obviamente, já compartilhar coisas da nossa vida e tal. Então, a gente tá crescendo juntas, né? A gente tá realmente tendo o olhar uma da outra para sua vida. Às vezes, a gente dá um toque, olha, acho que tal coisa não tá muito legal. Olha, dá uma olhadinha nisso aqui, né? Isso é legal, porque daí a gente trouxe que a gente é parecida em algumas coisas, que a gente pensa parecido, mas não significa que a gente não diverge. Porque isso é muito comum em uma amizade saudável. A divergência, mas com comprometimento de se ajudar. Na verdade, sempre vai haver divergência. Se não está havendo, é porque alguém está se anulando. Alguém na amizade está deixando de falar o que realmente pensa. E isso não é saudável. Vai chegar um tempo que essa pessoa vai dizer assim, ai, meu Deus, eu quero ser eu. Né? Ela não vai ser autêntica. Então, em tudo aquilo que você vê sendo produzido do Simplesmente Excelente, tem um pouquinho da Sabrina e tem um pouquinho da Letícia. Tem coisas que tem mais da Sabrina e outros tem mais da Letícia, porque nós somos diferentes. Então, tem coisas que, tipo assim, a gente vai olhar e uma vai dizer amei, e a outra vai dizer, não gostei. Então, vamos organizar para fazer uma coisa, né, que seja agradável a nós duas. Então, a gente vai aprendendo que numa relação, sempre alguém vai ter que ceder. Lá no e-book a gente fala bastante sobre a amizade simplesmente excelente. Tem características lá que já identificam essa amizade saudável e a gente precisa ter amigos saudáveis, a gente precisa de relações saudáveis, a gente precisa. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Não dá para estender aqui, né, Lê? Porque a gente precisa também vai concluir. Ter um episódio na primeira temporada. Na primeira temporada, só falando de unidade. Essa nossa primeira temporada, ela vai ter 10 episódios. Então, nós falaremos e aprofundaremos os pilares do Simplesmente Excelente. Então, hoje a gente está aqui contando um pouco da nossa história. A partir do segundo episódio, nós teremos sempre uma convidada simplesmente excelente, falando de um tema específico. Então, você não pode perder, se organiza. Os nossos episódios vão ir ao ar sempre no sabadão, né? Sabadão com Simplesmente Excelente. Podcast. Então, a cada 15 dias, na primeira temporada vai ser a cada 15 dias. Quem sabe depois, né, não se torna um programa semanal para você. Então, todo sábado ao meio-dia vai entrar todo sábado não, a cada 15 dias, nos sábados, nós teremos o Simplesmente Excelente Podcast para você acompanhar. E a partir do segundo episódio, sempre com uma especialista no assunto que a gente vai estar tratando ali naquele episódio, né? Então, a gente vai falar de muita coisa, vamos falar de profissões. No nosso Instagram também, né? Tem bastante coisa sobre isso. Algumas profissões, a gente fala como executar essa profissão de uma forma simplesmente excelente. Como eu ser uma manicure simplesmente excelente. Inclusive, né, nós tivemos a nossa primeira palestra do Simplesmente Excelente no Manicures em Cristo. E a gente está muito feliz com isso, poder compartilhar cada vez mais mulheres sobre esse tema. Como eu ser uma mulher simplesmente excelente, né? Muito bom. E para concluir, né, Lê, acho que a gente pode encerrar falando do último pilar, que é desenvolvimento pessoal. Eu amo esse tema. Eu amo. Porque eu entendo que a gente nasceu para crescer e contribuir. E como que eu vou contribuir? Me desenvolvendo, aprendendo, me aperfeiçoando. E a excelência aqui, ela traz isso, né? Sobre esse aperfeiçoamento. Então, desenvolvimento pessoal, a gente vai falar de muita coisa, né, Leila? Autoconhecimento, autocuidado, autoestima, né? Eu realmente olhar para mim e conseguir melhorar. Realmente olhar, por exemplo, quando eu vou num culto,
ouço uma palavra, isso precisa me melhorar. Isso precisa me desenvolver, eu preciso ser ativo nisso, né? E Simplesmente Excelente vai trazer para esse lugar de eu ser ativa, eu realmente me desenvolver, crescer. A gente precisa se olhar daqui um ano e dizer assim, nossa, eu não sou mais essa. Quando eu penso naquele dia que a gente conversou, a primeira vez que tu me ligou, eu não sou mais aquela. Eu realmente melhorei, eu me desenvolvi em diversas áreas. E precisa ser assim. Quanta coisa eu passei desde da primeira vez que a gente conversou, que faz uns 3 anos, para cá. Quantas coisas me desenvolveram. Eu sou diferente. A gente precisa olhar, né? Eu e a Sabrina, daqui a 10 anos a gente vai estar falando do Simplesmente Excelente e a gente tem que dizer, nossa, olha aquele primeiro episódio ali, olha o jeito que a gente falou, olha o que como aconteceu. Aperfeiçoou, olha como melhorou. Exatamente. E não olhar num sentido assim, até pejorativo, ou assim, nossa, a gente não deveria ter feito daquele jeito. Não, a gente está dando o nosso melhor na condição que nós temos agora. Hoje. Então, tá tudo bem. E tá tudo bem eu daqui um ano olhar para esse episódio e dizer, como a gente tava fraca, como a gente fez não sei o quê, como a gente não sei o que lá. E dizer assim, que bom, melhoramos. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente sempre melhorar, aperfeiçoar. Crescer. E a ideia é que você, mulher, né, simplesmente excelente que está nos assistindo, porque se você está aqui, você já topou, você já aceitou, que é o primeiro passo. E juntos a gente vai desenvolver. Já convida aquela mulher simplesmente excelente, sua amiga, né, para estar com a gente no podcast, no Instagram. E porque juntas a gente se fortalece, né, Lê? A gente caminha junto e vai ser muito mais simplesmente, vai ser muito mais equilibrado, vai ser muito mais leve. Então, a ideia desse primeiro episódio, né, da primeira temporada do Simplesmente Excelente Podcast foi trazer como nasceu esse propósito de ser simplesmente excelente. Foi trazer os pilares e trazer a base, né? A base. O que vai sustentar isso, né? E eu tenho certeza, Lê, faço até um desafio com essa mulher que está nos assistindo. Eu tenho certeza que se você topar caminhar conosco, topar, colocar em prática o estilo de vida simplesmente excelente, muita coisa na sua vida vai mudar. Com certeza. Muita coisa vai mudar. Eu não tenho dúvida, com todas as ferramentas que a gente está conseguindo desenvolver, com todos os materiais, conteúdos, eu tenho certeza, eu faço um desafio. Daqui a um ano, você não será mais a mesma. Amém, eu creio nisso também. Eu quero trazer aqui rapidamente, a gente já está finalizando, mas alguns resultados da nossa pesquisa, até para essa mulher se encontrar aqui para ver como esse é um programa que vai te ajudar de fato. E você, acompanhando simplesmente o podcast, você vai ter muito mais ferramentas ainda para mudar. Então, a ideia é que seja um complemento, né? O Simplesmente Podcast é um complemento de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Uma coisa está ligada à outra. O Instagram, a comunidade, o e-book, o podcast, né? Tudo isso vai ajudando a fortalecer esses conteúdos na nossa mente. De fato, a gente poder colocar isso em prática. Então, aqui a gente teve 96% das mulheres que responderam a nossa pesquisa dizendo que gostariam de um método, gostariam de uma ferramenta para ajudar elas a se sentirem realizadas, porque essa era a proposta da pesquisa, né? A gente não estava ainda falando dos conceitos, mas nós já estávamos falando sobre o motivo da existência de algo novo, né? E aí a gente tem aqui 66... né, das mulheres também, né? Que mulheres são essas, exatamente, né, mães, isso esposas. Aí. 67% são mulheres já casadas, então 66% responderam que são mães também. Nós temos muitas profissionais CLTs, 50% das mulheres que responderam são profissionais ativas no mercado de trabalho. Exatamente. Por isso que a gente vai ter muito conteúdo sobre o tema profissões, né? Exato. Nós temos muitas mulheres empreendedoras também. 35% das mulheres que responderam são empreendedoras. Nós temos estudantes, né? Mulheres ativas. Nós temos muitas líderes de ministério que estão envolvidas em algum ministério na sua igreja, né? Que estão ativas na sua vida de igreja local também, que a gente sabe que é muito importante. Temos profissionais liberais, então mulheres muito ativas. Dessas mulheres, 97% disseram que sabiam que podiam desempenhar melhor as suas funções. Olha que sério. 97% entenderam que elas podiam desempenhar melhor. E aí, quando a gente perguntou como é que elas se sentiam desempenhando todas as funções, chegando no final de dia cheio, a gente ficou assustada, né? A gente até falou aqui, muitas mulheres cansada, exausta, culpada,
preocupada, não tenho energia, não tenho como fazer o resto das coisas que eu precisava fazer, exausta, cansada, exausta. Olha só, essas eram as respostas. Eu tenho só algumas aqui. Não, e detalhe, né, Lê? Porque às vezes quem se sente assim acha que tá sozinha. Uhum. Sim. E a gente percebeu porque até pra nós, muitas das vezes, a gente ia pra esse lugar do cansaço, da fadiga. Da culpa. E aí, quando a gente viu essas respostas, caramba, é muito maior do que a gente imaginava. Sim. Tipo, não é somente eu, não é somente... Sim. Então, talvez você que tá nos assistindo também tava nesse lugar de cansaço, de exaustão. E você tá no lugar certo. Exatamente. Porque a ideia é justamente a gente mudar esse cenário, Mudar esse cenário. Aqui tem uma mulher que respondeu cansada, sentimento que ainda faltou muito ainda, né? Nossa. Então, a gente sabe que é esse perfil de mulheres que a gente vai trabalhar. Ela já tá fazendo muito. Uhum. Porque ela é multitarefa. Ela tá cansada. Se ela tá cansada é porque ela fez muita coisa. Exato. E aí, ela sente que não tá fazendo muito. Uhum. Então, é desse lugar que a gente quer sair. Exato. É desse lugar que a gente quer sair. A gente quer ir para um lugar de contentamento. Contentamento. De eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o porquê que eu tô fazendo, eu sei até onde eu posso ir e eu posso ser simplesmente excelente. Exatamente. A gente perguntou para as mulheres também qual a área da vida que elas desejavam melhorar de forma urgente. E aí são essas áreas que nós também vamos trabalhar aqui. Então tem muita vida profissional, vida pessoal. Aqui, mulheres falando, olha, eu preciso manter o equilíbrio. Eu preciso conseguir organizar. A gente falou, né, da mulher como um todo. Então, mulheres que já falaram sobre isso. Falaram sobre finanças, sobre liderança. Eu preciso cuidar da minha saúde. Então, tem muito na vida espiritual também, emocional. Tudo isso nós vamos trabalhar aqui. Teve mulheres que falaram aqui tempo de qualidade com o Senhor. Então, tratando sobre a vida espiritual. Nós vamos tratar todos esses temas no Simplesmente Excelente Podcast, também no nosso Instagram. No e-book nós já tratamos alguns desses temas e você pode ir lá de uma forma muito aprofundada ter esse conteúdo para você e tem mais novidade chegando por aí para te ajudar nesse ponto também. E aí a gente perguntou se as mulheres se sentem realizadas, né? 36% responderam que talvez. Então, elas, né, não sabiam. Essa resposta é bem ruim. Não sabiam se sim ou se não. Algumas responderam que sim e outras, de fato, não. Não me o sinto. não é melhor que o talvez. Exatamente. Nesse caso, com né? certeza. E aí, as ferramentas, né? A gente perguntou como é que elas queriam. Aí apareceu muito podcast, então essa é uma resposta. Conteúdos no Instagram. Então, diariamente nós estamos nos stories e pelo menos 3 vezes na semana a gente tem um conteúdo novo. Então, acompanha lá, tem muita coisa boa para você. E daqui a pouco nós vamos ter outras ferramentas também para te ajudar nesse estilo de vida, a te ajudar a enxergar a vida de uma outra forma. Isso aqui realmente é algo para você aplicar para o resto da sua vida, né? Nós não estamos trazendo uma solução para hoje, somente para agora. Não é algo que você, aos poucos, o seu excelente, seu nível de excelência, ele vai mudando. Então, você vai melhorando, vai se desenvolvendo. É algo para você aplicar em todas as áreas da sua vida e a sua vida inteira. Sá, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Muito bom, né? Primeiro episódio da primeira temporada. Chamado Simplesmente Excelente. E aproveitando aqui que tem essa mulherada Simplesmente Excelente nos assistindo, encaminha para uma amiga esse podcast, convida ela para caminhar contigo. Caminhem juntas. Exatamente. Convida alguém para te ajudar a ser essa mulher simplesmente excelente. Convida alguém para fazer parte desse conteúdo e vocês compartilharem. Fazer parte da tua mudança. Né? Exatamente. Vamos mudar juntas, vamos melhorar juntas. Acho que isso é muito legal, essa parceria. E entra agora na nossa comunidade, porque semanalmente a gente se comunica lá de forma mais ativa e proativa. E mandamos tarefas, que é o que vai nortear no dia a dia para cada uma dessas mulheres com esses perfis diferentes e atuações diferentes, colocar em prática esse novo estilo de vida. Não esquece que a gente está em todas as plataformas de áudio com simplesmente Excelente Podcast. E no YouTube você pode deixar o seu comentário. Diz aí sobre o que você quer que a gente fale. Comenta o que você quer que a gente fale, que a gente trate aqui. Se você tem uma dica de alguém que você gostaria de ver aqui no Simplesmente Excelente Podcast, ou alguém que pode ser nosso parceiro do Simplesmente Excelente, talvez você mesmo pode ser nosso parceiro, fazer como a Deia Volts Makeup, que nos maquiou nesse dia, nos deixou aqui simplesmente excelente para essa gravação. Fazer também como a Soul Produções, que está por detrás de todo o conteúdo que nós produzimos no Simplesmente Excelente Podcast e no Simplesmente Excelente nas redes sociais também. Então, você talvez
queira ser um parceiro nosso, pode nos mandar um e-mail simplesmente excelente@gmail.com. Vem fazer parte dessa história que tá só começando, né? Só começando. Tem Lê, muita coisa eu tô boa. curiosa pra saber quem tá nos assistindo. Coloca da onde você é, qual é a cidade que você verdade. está. Nós estamos aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Somos gaúchas. Gurias. Nós somos gurias. Nós Mas chamamos de gurias. E eu quero saber da onde você é, né? Qual é a cidade que você tá nos assistindo. Quem sabe a gente não faz uma palestra do Simplesmente Excelente na sua cidade, no seu evento. Talvez você está nos acompanhando e diz, olha, eu quero trazer esse conteúdo pro meu evento, pro meu público. Bora fazer isso juntos. Tem muita coisa linda e boa, né, pra gente fazer dentro do Simplesmente Excelente. Infelizmente, tá terminando, mas nosso coração tá feliz, né? Muito feliz, muito coisa feliz. boa poder fazer parte disso e desenvolver esse projeto junto contigo, minha amiga. Vamos te amo, viu? juntas, também te Bora. amo. Bora lá. Vamos junto com a gente? Bora. Na câmera do meio, nós vamos deixar o nosso tchau. Até o próximo. Daqui a 15 dias sai episódio novo. Valeu! Obrigada!